Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. E hoje eu quero trazer para você as maiores diferenças entre um MacBook Air M1 e um MacBook Pro M1. Aqui a gente está com dois modelos em mãos. Entre esses dois aqui, a diferença é bem mínima, são alguns detalhes. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, eu sei que essa é uma das maiores dúvidas, qual MacBook M1 comprar, né? Vocês estão sempre me perguntando no Instagram e tal. Eu vou falar para vocês. Aqui a gente tem uma unidade do MacBook Air 512, que é a segunda versão do MacBook Air. Tem a de entrada, que é 256, e o 512. E qual que é a maior diferença entre eles, além do SSD, né? O seu dobro de armazenamento? Esse daqui conta com o mesmo processador de 8 núcleos, tá? Então, quando você compra o MacBook Air 256, você está comprando Apple M1 com 8 cores, né? 4 de eficiência de energia, 4 de processamento, e no 256 ele tem 7 núcleos de vídeo. Então, aqui a gente tem 8 e aqui a gente tem 8. Então, essa é a maior diferença. Talvez na prática não tenha tanta diferença assim, mas se existe esse número e a Apple deixou bem nítido lá no painel de vendas deles, com certeza eles estão querendo dizer alguma coisa sobre isso. Então aqui na produtora a gente acabou optando também em pegar o 512, que tem o mesmo processador, e assim fazer uma comparação super justa entre o MacBook Pro, e esse não é um modelo de 512, esse é um modelo de 256. Então vamos começar falando sobre valores. Esse MacBook hoje na Apple Store americana custa $1.250 e esse daqui custa $1.300. Então, de cara a gente tem o mesmo processador, de cara a gente tem, né, praticamente o mesmo tamanho assim, né, de 13 polegadas, é óbvio, né, os dois são 13 polegadas, mas o MacBook Air ele tem as quinas arredondadas e achatadas aqui, então ele se torna um pouquinho mais prático de pegar, assim, por ter as quinas todas meias arredondadinhas aqui, ele se torna um pouquinho mais confortável de transporte. O MacBook Air ele pesa 1.29 e esse 1.4, ele é um pouquinho mais pesado também. Então vocês já estão vendo os dois abertos aqui simultaneamente. E vamos entender assim as diferenças físicas primeiro, tá? O MacBook Air ele não tem o Touch Bar. Para quem não sabe o que é o Touch Bar, é uma barrinha que ela se adequa conforme o software. Então, ela é uma barra digital, como se fosse um iPhone esticadinho. E aí, você abre um Photoshop, você abre um Final Cut e essa barra se adapta ao programa. Então, libera mais funções, né? Atalhos de funções, e você tem um campo visual muito mais fácil de trabalhar. Muita gente gostou dessa função no Pro, né? Que isso vem desde 2016, eu acho que quando saiu o MacBook Pro, essa linha que tem o Touch Bar. O Air não conta com essa tecnologia, ele tem os botões físicos que são muito funcionais também. Então, se você não se adaptou com esse Touch Bar dos MacBooks mais novos, com certeza eu já recomendo de cara ir direto no MacBook Air. Não tem como você esbarrar sem querer e apertar um botão que talvez você não queira. Então aqui são botões físicos e aqui a gente converte essa parte de funções aqui para botões digitais, tá? Os dois contam com o Touch ID, que é para você desbloquear a tela. Por exemplo, no meu login, eu simplesmente toco e ele desbloqueia. Então os dois têm essa função que é fantástico, facilita demais para fazer pagamentos, logins em redes sociais. Você vai lá só com a sua digital e já resolve esse problema. Os dois contam com o mesmo estilo de teclado, um pouco mais separado as teclas e um pouco mais alto, né, para você apertar e você ter aquela profundidade para digitar. Então é um teclado bem legal, bem confortável de utilizar, e os dois contam com duas portas Thunderbolt USB-C. Então, tanto no MacBook Pro como no MacBook Air você tem as duas portas Thunderbolt, e do lado de cá saída para fone de ouvido analógico ou ligar esse som em alguma linha. Você conta, graças a Deus a Apple ainda não tirou isso. No dia que ela tirar, eu vou ficar muito triste, porque aí você vai ter que depender sempre de uma placa externa
E eu não duvido nada eles tirarem em um curto prazo aí, mas eu vou ficar muito triste. Os iPhones eles tiraram e ao tempo a gente se adaptou, mas aqui fará muita falta, tá? E a parte do trackpad do Pro, ele é ainda um pouco maior, né? Aparentemente, quando eu olho aqui, aqui ele preenche um espaço até o Command, aqui ele preenche do final de um Command para até a tecla do Option. Então ele tem um trackpad um pouco maior, o Pro, tá? Visto o mesmo processador, os dois são o Apple M1, né? O Apple Silicon M1, tá? E visualmente, é óbvio que aqui são duas cores diferentes, mas visualmente são muito parecidos as máquinas, tá? Eu cheguei a trabalhar um tempinho já com os dois, estou testando simultaneamente, edito um pouquinho um, edito um pouco outro, para testar a performance, para ver se eu sinto alguma diferença ou não, e basicamente diferença zero, não percebi nenhuma melhora entre um e o outro. Então eles estão trabalhando mesmo com a mesma linha de processador, isso não interfere em nada o nosso uso. A diferença maior está em alguns detalhes também. No MacBook Air, a gente tem uma fonte que é um pouco maior do que uma fonte de um celular antigo, né? Ou parecido com a fonte de um iPad, que é uma fonte muito menor, tá? Que isso facilita bastante transporte. Se você não gosta de carregar uma fonte, o MacBook Air seria o modelo ideal para o seu uso. Contra do MacBook Pro, que é aquela fonte padrão de MacBook 13 polegadas. E só aqui dá para a gente perceber bastante a diferença das fontes e também do peso das fontes. Eu curti muito a fonte do MacBook Air, achei bem melhor para transporte. E tem um outro detalhe também, que aqui a gente tem uma autonomia assistindo vídeo no MacBook Pro de 20 horas assistindo filmes, consumindo vídeos, né, com a bateria ligada no Wi-Fi. E no MacBook Air a gente tem apenas 18 horas. Isso porque a bateria do MacBook Pro ela é um pouco maior. Aqui conta com uma bateria que ela é um pouco menor também. Por isso talvez o MacBook Air é um pouco mais leve e eles têm mais espaço para dar uma achatada nas quinas e deixar ele um pouco mais fino, tá? O MacBook Pro ele tem uma bateria maior e aumenta a sua autonomia de utilização. Um outro detalhe importante é a diferença do brilho de tela. Talvez pelo vídeo aí você não vai conseguir perceber muita coisa, mas aqui a gente tem 400 nits de iluminação e aqui a gente tem 500. Então, 20% a mais de brilho na tela LCD. E o MacBook Pro conta com um som um pouco melhorado também. Os alto-falantes são um pouquinho mais altos assim. E ele tem um filtro, né, de microfone que deixa o seu som um pouco mais limpo também, né, como se fosse os AirPods Pro, né, aquele lance que eles fazem para dar uma filtrada no som para que o áudio fique melhor. Então isso, os novos dispositivos como o iPhone 12 e tal, tudo estão vindo com essa tecnologia e o MacBook Pro conta com isso. No dia a dia talvez você não vai perceber muita diferença, mas tem, né? São detalhes aí que eles colocaram no site. Bom, agora que eu já apresentei para vocês as maiores diferenças entre os dois produtos, eu vou falar para você qual é a minha opinião e qual seria a melhor opção para compra. Aqui é um MacBook Pro de $1.300 com 256 de SSD. Aqui a gente tem um MacBook Air, né, com 512, então tem um dobro de espaço de armazenamento, que isso ajuda bastante. Se você trabalha na rua, nem sempre você pode espetar um SSD, então você tem 256 a mais de espaço para conseguir armazenar seus arquivos, editar os seus trabalhos numa máquina como essa. Aqui você economiza $50, né? Que isso vezes, né, a nossa moeda, que não vale muita coisa, já é alguma coisa. Então você tem uma economia. Você conta com o mesmo processador. Então se você está preocupado, se você comprar o Pro, ele vai ser mais eficiente, vai trabalhar melhor, aí você acha que se engana, porque você está trabalhando por dentro, deve ser a mesma máquina. Existe uma outra diferença também, que eu não vi no site da Apple, mas todo mundo fala. O MacBook Air não tem o cooler, que é aquela ventoinha, aquele ventilador que resfria o seu processador. Uma porque o processador não esquenta tanto igual os processadores da Intel.
ele é como se fosse um iPad. Então, ele não precisa de um cooler porque a sua eficiência de energia, a sua eficiência de processamento não faz com que o seu MacBook esquente tanto, tá? Mas aqui existe. Então, se um dia você estressar tanto a sua máquina a ponto dela ferver, talvez aqui você vai precisar desligar a sua máquina um tempinho para ela esfriar. E aqui a gente tem um cooler que vai resfriar. Então, se você vai trabalhar com longos projetos, vários renders e edição, talvez esse é um ponto a pensar para essa máquina aqui, que é o MacBook Pro. Uma outra vantagem que eu vi também, que eu achei muito legal, é a questão da fonte. A fonte desse MacBook é quase 1/3 do tamanho da fonte do MacBook Pro. E isso numa mochila faz toda a diferença. Então é bem possível que quando eu sair para a rua, eu sempre vou levar o MacBook Air e vou deixar o MacBook Pro em casa. Porque eu vou ter a mesma eficiência, mas um peso a menos, né, no item para carregar. Aqui já tem 512, como eu já comentei. Sobre o Touch Bar, eu já trabalho há um tempo já com o MacBook, então algumas funções eu acabo utilizando o Touch Bar, mas como eu trabalhava bastante no iMac, a iMac também conta com botões físicos e eu gosto muito desses botões, assim, são funções muito práticas assim para o dia a dia. Eu acho que eu abriria a mão, talvez são exatamente esses $50 a diferença, mas eu ficaria com essa máquina aqui se eu pudesse escolher. Por conta também da bateria, são 2 horas a menos, né? Pelo site da Apple, 20 horas de autonomia de vídeo e 18 horas. Eu acho que 18 horas dá para fazer um bom trabalho editado, dá para assistir muita série e dá para brincar bastante no computador, responder e-mails. Então, pensando só pela bateria, eu também acho mais vantagem, porque aqui você também, além de estar perdendo 2 horas de bateria, você está economizando também em peso. O MacBook Air, ele é um pouquinho mais leve e somando com a fonte ele se torna bem mais leve do que o setup dessa máquina aqui. Então, na minha balança, eu acho que vale a pena essa economia e partir para um Air 512, tá? Por conta disso. Mas, se a sua preocupação é se a máquina for ferver ou você realmente acha que o Pro vai fazer a diferença, então eu recomendo você comprar um Pro também. Você vai gastar um pouquinho a mais, mas já vai pegar uma máquina que talvez comercialmente depois seja até um pouco melhor. Mas muita gente está com bons olhos nesse computador, principalmente pensando em portabilidade. Quando você compra um MacBook 13 polegadas, eu acho que a sua maior intenção realmente é um produto portátil. Então, contando com ele mais leve, ele mais fino, uma fonte muito menor e a mesma praticidade que tem nesse computador, e aqui com o dobro de capacidade, eu acho que vale a pena pensar numa máquina como essa. Bom, essas aqui foram as minhas opiniões. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu vou fazer mais testes comparando essas máquinas em render. E se ficou alguma dúvida e sugestões de vídeo, escreva aqui nos comentários. Gente, obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!